Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro. Como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Deputado Eduardo Cunha, votou sim, 229 votos acumulados. Deputado... Olá a todos, primeiramente, boa noite, meu nome é Bruno Parisotto, eu sou do grupo de representação política da matéria de ciência política, ministrada pelo professor doutor Everton Ricardo Butz. Gostaria de saudar os meus caríssimos colegas e continuarei com a apresentação. O nosso tema, ele aborda a representação política. A representação política é a interpretação, né, dos mecanismos de representatividade dentro de um organismo político, né, dentro de um regime, dentro de um governo, etc., dentro de um país. Nós temos uma autora, a Hannah Pitkin, que publicou estudos filosóficos em 1967 que estabeleciam 4 teorias, né, de representação política. Nós temos a primeira, que é a representação formalística, a segunda, a representação simbólica, nós temos a terceira, a representação descritiva, e também nós temos a representação substantiva, certo? Nas suas escrituras filosóficas, a autora Hannah Pitkin, ela introduziu a representação formalística, a sua primeira teoria, através dos pensamentos de Thomas Hobbes, que podem ser encontrados na sua obra O Leviatã, publicada em 1651, certo? Inclusive, farei leitura do trecho que se refere à concepção dessa primeira teoria de representação formalística, introduzida pela Pitkin. Farei leitura agora da página 143 do livro O Leviatã, de Thomas Hobbes. Capítulo 18. Dos direitos dos soberanos por instituição. Um Estado é considerado instituído quando uma multidão de homens concorda e pactua que um homem qualquer, ou qualquer assembleia de homens, seja atribuído pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles, né? Ou seja, de ser o seu representante. Todos, sem exceção. Tanto os que votaram a favor desse homem, ou dessa assembleia de homens, como os que votaram contra, devendo autorizar todos os atos e decisões desse homem ou dessa assembleia de homens, como se fossem seus próprios atos, a fim de poderem conviver pacificamente e serem protegidos dos restantes dos homens. Certo? Esse pensamento da Hannah Pitkin, da representação formalística, ela tem como base a autorização, né? E essa base, ela vem no pensamento de Hobbes, porque o que ele diz ali, né? Olha, o Estado, ele é instituído quando uma multidão concorda e pactua, né, que um homem qualquer, ou uma assembleia de homens, né, pela maioria, é concedido o direito de representar. Ou seja, o que quer dizer isso? Que o povo, ele autoriza, né, esse representante a ter esses direitos de decisões, né, maiores que os representantes têm, certo? Então, a teoria da representação formalística, ela tem como base essa questão da autorização, essa questão do povo ceder o direito ao representante, né? E ainda na representação formalística, a autora Hannah Pitkin, ela traz o accountability, né? O conceito de accountability, né, na tradução literal do inglês, que significa prestação de contas, né, não é nada mais nem menos do que a própria fiscalização do governo, né? Haveria então uma cobrança, né, uma fiscalização, uma observação por parte do povo das ações desse representado, né, com a finalidade de que prestasse contas, afinal, o povo há de se inteirar do que o representante, né, está ministrando. Prosseguindo para a próxima teoria da Hannah Pitkin, que é a segunda teoria, que vem, né, a representação simbólica. A representação simbólica, ela traz um entendimento afetivo e emotivo da política, certo? Ou seja, nós não vamos ver instruções ou base de conhecimento
em representatividade simbólica, pois são questões sentimentais. O clássico exemplo é a bandeira, né? A bandeira de um país é um ótimo exemplo de representação simbólica. Prosseguindo para a terceira teoria da Hannah Pitkin, nós temos a representação descritiva, certo? A representação descritiva ela é um pouco mais complicada, porque ela se apresenta através do entendimento de que há um espelhamento do povo com o eleito. Ou seja, né, há um espelhamento das características do representado com as características do representante. E essas características são costumes, né, são modos, são hábitos, são traços físicos. Né? Um belo exemplo de representação política descritiva são as etnias, né? E também são as minorias, né? Que são os grupos. Né? Eu vou fazer uma menção aqui, por exemplo, da questão das pautas LGBT, né? Que tem parlamentares que se demonstram a favor dessas pautas e a partir daí o eleitorado ele se manifesta a favor deste representante. A representação substantiva ela vem de forma contrária a essa terceira representação. Só para recapitular, pessoal, essa representação substantiva é a quarta teoria de representação, certo? É o quarto tipo de representação. Então, ela é totalmente o contrário dessa representação que eu acabei de explicar, que é a representação descritiva. O que é descritiva? É o espelhamento, certo? Através dos traços físicos. Já a substantiva, ela não faz um espelhamento dos traços físicos, mas ela se preocupa com a capacidade técnica do representado. Ou seja, do seu mérito, das suas ideias, né? Não envolve traços, não envolve características físicas, não envolve costumes, né? Não envolve nada de âmbito social, mas sim de critério técnico. Ou seja, na representação substantiva, nós temos esse mecanismo institucional que asseguraria, né, uma certa capacidade técnica dos representados. Né? E a Hannah Pitkin, nas obras dela, ela coloca a representação descritiva com a representação substantiva e ela tenta diferenciar as duas de uma forma simples. Na descritiva, nós temos minorias que se manifestam, certo, aos representantes. O que significa? A minoria ela se torna, ela é observada, né? O organismo político toma ciência dela a partir da manifestação dela. Na quarta teoria, na representação substantiva, o que acontece? Nós temos o contrário. Né? Não requer-se essa manifestação, né, da minoria. Por quê? Porque existe um mecanismo institucional. O que é isso? São leis, são regulamentos internos que vão ditar como vai funcionar, né, esse espaço para essas minorias. Ou seja, não seria necessário, né, que houvesse uma manifestação. Portanto, qual é a conclusão da Hannah Pitkin nessas últimas duas teorias, né, que são um pouco complexas? A grande diferença disso é que no modelo tradicional, no modelo descritivo, né, o que acontece? Nós temos minorias que só depois de fazer o alarme que elas tomam participação no Congresso. Né? Na substantiva, temos um modelo totalmente ao contrário, que daria mais espaço a essas minorias que não teriam acessibilidade ou qualquer tipo de influência política para chegar até o Congresso, certo? Já no Brasil, nós temos dispositivos legais que regulam, né, a forma que vai ser a representação política do nosso regime, né, no caso da nossa federação, né, do nosso Estado de Direito. Portanto, né, existe no artigo 45 da Constituição Federal de 1988 um dispositivo que define, né, qual vai ser o sistema que será utilizado, né, para a representação, certo? E esse sistema é o sistema proporcional, né? Nós temos aí diversos estados, né, diversas unidades da nossa federação, que eles têm um número maior, né, que eles ocupam, né, um número maior de cadeiras na Câmara dos Deputados, e em razão essa ocupação maior, né, esse direito de ter mais assentos, né, mais representação, mais voz, e de certa forma eventualmente poder influenciar com mais votos, né, ele se trabalha nessa questão proporcional, né? Nós temos aí, por exemplo, o estado mais populoso
do Brasil, que é o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, ele tem 70 deputados federais que atualmente o representam, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E esse número de 70 deputados é em razão da Lei Complementar número 78 de 1993. Essa lei, através do seu 2º e 3º artigo, define, né, ela delimita esse sistema proporcional. Essa delimitação, ela funciona de uma forma que exista um mínimo e um máximo, né, de cadeiras que possam ser ocupadas eventualmente por esses candidatos a serem eleitos pelo povo, os legítimos, né, representados dos representantes, né. Continuando, nós temos então essa questão aqui em que se refere no artigo 2 desta lei complementar, número 78 de 1993, em que se diz que nenhum Estado membro da Federação terá menos de 8 deputados federais. Nesse caso, nós temos o Acre, que é um Estado pequeno, que tem 8 representantes, né? Outros exemplos atuais e que são de fácil relação, tendo em base a nossa região, o estado do Rio Grande do Sul atualmente tem 31 cadeiras ocupadas, né? O que isso significa? Nós temos 31 deputados federais nos representando atualmente no Congresso Nacional, né? E por sua vez, o nosso vizinho, o estado de Santa Catarina, encontra-se apenas com 16 cadeiras estando ocupadas, né? E isso gira em torno desse conceito, desse aparelhamento institucional que se encontra na Constituição, no artigo 45, em que define e estabelece que haverá um sistema proporcional que vai trabalhar em cima dessa representação que se é viabilizada através do nosso Congresso Nacional. Eu sou Guilherme de Oliveira, aluno do Centro Universitário Unistenec, aluno professor e doutor Everton Ricardo Butz, do curso de Direito. Meu grupo nesse trabalho tem como objetivo explicar como é que ocorre a representação política. Eu vou explicar o modelo histórico, como ela surgiu aqui no Brasil e como é que ela era lá no exterior, nos Estados Unidos. Bom, eu vou falar agora um pouco como surgiu essa representação política no Brasil. Ela começou com o período colonial entre 1530 a 1822, conhecido também como Brasil Colônia, no qual o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora. Assim, em 1548, foi criado pela coroa com o objetivo de organizar a administração colonial, o chamado Governo Geral, tendo inúmeros governadores, sendo o primeiro deles Tomé de Souza, em 1549 a 1553, que recebeu do governo um conjunto de leis que determinavam as funções administrativas, judiciais, militares e tributárias do governo geral. Bom, eu vou explicar agora um pouco como é que foi essa administração colonial portuguesa no Brasil. Ela acabou girando entre dois eixos: o centralismo político, no qual foi uma grande intervenção na metrópole para o melhor controle da área colonial, e o localismo político, que atendia aos interesses dos colonos em virtude da autonomia dos poderes locais para a metrópole. Assim, o Brasil foi dividido em 14 capitanias, que foram entregues a 12 donatários. O sistema de donatários possuía sua base jurídica em 2 documentos, sendo eles a Carta de Doação e o Foral. A Carta de Doação eram documentos que constituíam os direitos e deveres dos donatários e outorgava a posse das terras ao capitão donatário. É importante ressaltar que os donatários não possuíam a propriedade da terra, e sim a posse, o usufruto, ou seja, cabendo ao rei ou não o poder de tomar a capitania de volta. E o foral eram documentos que constituíam os direitos e deveres dos colonos pelo regime dos donatários. Os capitães donatários possuíam poderes administrativos, jurídicos e militares,
e sendo por isso caracterizado como um sistema de administração não centralizado e, portanto, de um modo geral, sendo um fracasso do sistema. Agora eu vou falar um pouco do governo geral. Com a criação do governo geral em 1548, pelo regimento, documento que reafirmava a autoridade e a soberania da coroa sobre a colônia e definia os encargos e direitos dos governadores gerais. O governador geral era nomeado pelo rei por um período de 4 anos e contava com 3 auxiliares. O provedor-mor, encarregado das finanças e responsável pela arrecadação de tributos, o capitão-mor, responsável pela defesa e vigilância do litoral, e o ouvidor-mor, encarregado de aplicar a lei. Assim, com as mudanças sociais, a sociedade torna-se mais politizada, graças à vinda de imigrantes e com eles a entrada de ideias iluministas como fraternidade, igualdade e liberdade. Falando agora um pouco da Era Vargas, do governo provisório de 1930 a 1934, teve como objetivo reconstituir a vida política do país. Nesse período, Vargas deu início ao processo de centralização do poder, retirando os órgãos legislativos federal, estadual e municipal. Na Era Vargas, os primeiros anos foram marcados pela presença de tenentes nos principais cargos do governo. Em 1932, teve a chamada Revolução Constitucionalista e 2 anos depois, em 1934, teve a Carta, no qual adotou medidas democráticas e, juntamente com isso, adotou o voto secreto e o voto feminino. Hoje, o poder legislativo é responsável pela criação das leis, que protegerá os indivíduos e regulará a sua convivência. Já o poder executivo irá assegurar que essas leis serão devidamente cumpridas e aplicadas, e o poder judiciário que irá julgar os possíveis desvios a elas. É importante ressaltar que as pessoas consideradas cidadãs com direito a voto, ou seja, o sufrágio, se tornaram cada vez mais numerosas a partir do século XIX. Hoje, o sufrágio se estende a qualquer homem e mulher acima de 16 anos, independente de sua etnia, sua classe social ou capacidade intelectual. Tudo isso significa que na prática, no momento de participação do indivíduo na democracia moderna, que de tempos em tempos vão às urnas, realizam seu direito de voto e voltam às suas vidas privadas. Bom, já o sistema eleitoral para a escolha do presidente, como nos Estados Unidos, é verdadeiramente excepcional. Bom, ocorre assim: cada estado tem um número de delegados pré-estabelecidos baseado no tamanho de sua população. Quando um candidato à presidência ganha no estado, todos os delegados daquele tornam-se seus eleitores no colégio eleitoral. Não importa se a vitória foi expressa ou apertada. Quem ganha no estado leva tudo. O candidato é vitorioso nacionalmente quando consegue mais de 270 delegados que votarão em seu nome numa convenção meramente formal. Na maior parte das eleições, há uma simultaneidade entre o maior número de delegados. E é importante falar também que os delegados nunca mudam o seu voto. Portanto, o problema do modelo é permitir que, em algumas ocasiões, um candidato possa eleger mais número de delegados do que aquele que obtém maior votação nacional. Ou seja, o menos votado pode acabar ganhando a eleição. É assim que eu encerro a minha parte. Espero que tenham aprendido um pouco como é que surgiu a representação política no Brasil e como que ela é um pouco nos Estados Unidos, no exterior. Olá a todos os colegas e ao professor Everton Butz. Eu sou o aluno Leonardo Gomes, participante do grupo 4,
que irá comentar sobre as representações políticas. E como meus colegas já comentaram anteriormente com vocês, nós vamos dar exemplos noticiados sobre as representações políticas. Nesses exemplos seguintes, vamos ver a representação no Senado logo após a eleição de 2018, que elegeu 2/3 das 81 vagas, sendo selecionados 2 candidatos de cada unidade da federação. Na representação, mostra que esses 2/3 de vagas, que são 54 nomes, 85% foram preenchidos por candidatos novos. E conforme a Constituição Federal do artigo 46, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1. Cada estado do Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Parágrafo 2. Fala que a representação de cada um dos estados e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. E parágrafo 3. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Muito obrigado, boa noite. E essa renovação recorde do Senado deixou políticos renovados sem mandato. Casa parlamentar que representa os estados no Congresso, o Senado, elegeu 2/3 das 81 vagas. Foram 2 candidatos de cada unidade da federação e nomes consagrados ficaram de fora. O atual presidente da Casa, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, não conseguiu se reeleger. Os mais votados no estado foram Cid Gomes e Eduardo Girão. Outra baixa importante no MDB foi o ex-ministro de Lula e Temer e ex-líder de governos do PT, PSDB e MDB, Romero Jucá, que buscava o 4º mandato seguido. Em Roraima, os eleitos foram Chico Rodrigues e Messias de Jesus. Outro cacique do MDB que ficou de fora é Edson Lobão, que já presidiu o Senado. O estado dele, o Maranhão, elegeu o Everton e Elisane Gama. No Distrito Federal, o ex-governador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, perdeu a vaga para Leila do vôlei e Isalci. Uma surpresa que contrariou as pesquisas foi a não eleição da ex-presidenta Dilma Rousseff do PT em Minas Gerais. Tida como favorita, ela foi a 4ª colocada e os mineiros elegeram Rodrigo Pacheco e Carlos Viana. Outro golpe no PT foi a 2ª derrota seguida do ex-senador Eduardo Suplicy em São Paulo. Em 2014, ele também ficou de fora. O estado elegeu agora Major Olímpio e Mara Gabrilli. O petista Lindbergh, um dos principais nomes da defesa do governo Dilma, não se reelegeu pelo Rio de Janeiro. O estado escolheu Flávio Bolsonaro e Harold de Oliveira. Ainda no Sudeste, o senador Magno Malta é outro que fica sem mandato. O Espírito Santo escolheu Fabiano Contarato e Marcos Duval. Das 54 vagas em disputa neste ano, 46 vão ser ocupadas por novos nomes, o que significa uma renovação de mais de 85%. Há claramente uma rejeição à política tradicional, aos partidos mais importantes que comandaram a política aqui durante tanto tempo, que parece chegou ao fim, né? Boa noite, eu me chamo Luísa e eu irei apresentar as questões da OAB sobre representatividade política. Para facilitar a interpretação, eu irei apresentar aqui a questão a qual foi escolhida para que a gente possa fazer a leitura juntos e com alguns pedaços grifados para nos ajudar no entendimento. Pós-posto a leitura da questão, eu irei dar a resposta correta e junto dela a justificativa do porquê que aquela seria a resposta ou a alternativa correta. A primeira questão escolhida apareceu no 28º exame aplicado no ano de 2019. A Executiva Nacional do Partido Político CX decidiu formar coligação com o Partido Político JT, visando a eleição majoritária para a chefia do Executivo Federal. Ocorre que, dias depois, tomou conhecimento de que este último partido político, por sua executiva estadual, veio a formar coligação com o partido político BN para as eleições proporcionais de nível estadual. Preocupada com essa situação, a Executiva Nacional do Partido Político CX procurou seus serviços como advogado e solicitou que fossem respondidos os questionamentos a seguir. A.
O partido político JT agiu de forma compatível com a Constituição da República ao formar coligações com os partidos CX e BN? B. Caso a Justiça Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral competente reconheça que a coligação formada entre os partidos políticos JT e BN destoa da Constituição da República, qual é o tribunal competente para conhecer do recurso cabível? A pergunta a ser analisada questiona sobre a ocorrência de um partido político formar coligação com outro partido em eleições de âmbito nacional para que os dois troquem benefícios e, posteriormente, esse primeiro partido político formar coligação com outro partido, sem ser aquele outro, para que ele obtenha mais benefícios em eleições de âmbito estadual. No caso, a alternativa A, a questão letra A, ela questiona sobre a legalidade desse partido, da ação que esse partido teve em fazer coligação com dois partidos. O questionamento letra B já questiona qual é o órgão responsável por lidar com essa situação, por designar certo ou errado sobre essa atitude. A resposta, letra A. Sim, as coligações eleitorais formadas em âmbito nacional visando a eleição majoritária para a chefia do Poder Executivo não estão vinculadas àquelas celebradas no âmbito estadual para as eleições proporcionais, conforme dispõe o artigo 17, parágrafo 1 da Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, no caso, primeiramente, o que diz o nosso artigo número 17, parágrafo 1º? É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, etc. No caso, o partido JT tem a obrigação de cumprir com seus deveres com aqueles partidos nos quais eles são coligados, porém, não é necessário que ele tenha exclusividade com apenas um partido. Tudo que dispõe do que aquilo que é dever dele com os outros partidos, ele necessita cumprir, sendo que ele tem um caráter de direito privado. Então, tudo que diz respeito a ele tem a total liberdade para agir com isso. A resposta B diz: o Tribunal Superior Eleitoral é competente para examinar o recurso interposto com base no artigo 121, em parágrafo 4º, inciso 1, da Constituição Federal de 1988, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que contraria a ordem constitucional. Assim ocorre porque o Supremo Tribunal Federal somente aprecia recursos dessa natureza em relação às causas decididas em única ou última instância, nos termos do artigo 102, inciso 3, da Constituição Federal Brasileira de 1988, o que não é o caso, bem como porque a última instância é o Tribunal Superior Eleitoral, cujas decisões, caso contrariem a Constituição, serão recorríveis, nos termos do artigo 121, parágrafo 3º, aí sim para o Supremo Tribunal Federal. O que diz o artigo 121, parágrafo 4º e o artigo 102? Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando forem proferidas contra disposição expressa dessa Constituição ou de lei, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida a contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei ou ato do governo local contestado em face dessa Constituição, julgar válida a lei local contestada em face da lei federal. Sendo assim, não ocorre nenhuma infração perante a lei, referente à situação que já foi citada dos três partidos. No caso, esses artigos que foram citados, eles servem como exemplos para outras situações que tendem a julgar a união de partidos ou
ajuda de outros partidos. O que diz o artigo 121, parágrafo 3º? São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo que as que contrariem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Como a própria resposta já diz, o órgão responsável por essa ação é o Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, ele também é responsável pelas decisões referentes a normas de condutas partidárias e a questionamentos que os partidos venham a ter, excetuando a contradição à Constituição Federal. A segunda questão escolhida referente à representatividade política fala: numerosos partidos políticos da oposição ao governo federal iniciaram tentativas a fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Almejam com isso criar uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tentativas políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos jurídicos constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Em reunião, concluem que, embora o quadro jurídico constitucional brasileiro não vede a fusão de partidos políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criadas mediante a lei aprovada no Congresso Nacional. Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado na Constituição da República, afirma que os deputados federais. Tá, agora, então, no caso, o enredo da questão a ser explicada, ele fala sobre o medo de deputados de criarem um partido que seja contrário, no caso, que seja oposição a deles. E, por meio da lei, eles tentam empecilhá-los para que isso não ocorra. Porém, eles precisam achar uma maneira que não demonstre essa dificuldade. No caso, então, eles usam do fato de talvez estar correto, no caso, né? Eles usam o fato deles serem pessoas jurídicas e, para isso, é necessário que exista uma lei para que eles possam se juntar. São 4 alternativas que dispõem de diferentes situações e apenas uma está correta. A alternativa A diz: estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos. No caso, então, eles estão corretos sobre pensarem que pode ocorrer a fusão de partidos políticos, mas equivocados quanto à necessidade de criação de um partido por via de lei, já que no Brasil os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado. Então, essa alternativa diz que, primeiramente, eles estão certos em pensarem que pode existir a fusão de partidos perante a lei, o que a lei diz, mas estão equivocados em pensar que é necessário uma lei para que seja fundido partidos, já que eu já tinha dito antes que partidos políticos têm personalidade jurídica de direito privado. A alternativa B diz: estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no Brasil, embora estejam corretos quanto à necessidade de que a criação de partidos políticos se dê pela via legal, por serem pessoas jurídicas de direito público. Então, essa alternativa B diz totalmente o contrário do que a alternativa A diz. C. Estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre partidos políticos, como também deixou a critério do novo partido político escolher a personalidade jurídica de direito que irá assumir pública ou privada. Então, aqui ele já contraria as duas últimas alternativas que eu li. Alternativa D. Estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir que a criação ou a fusão dos partidos políticos se dê via legislativa, concedeu ao Congresso Nacional amplos poderes de fiscalização para sua criação ou fusão. Ao basearmos no artigo 17 da Constituição Federal, que diz que é livre a criação, a fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, etc., e no artigo 1º
do Código Civil, que diz: o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar no interesse do regime democrático a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. No momento que a gente vai por base nesses artigos, a gente chega à conclusão de que a resposta correta é a alternativa A, pois não é necessário, pois é totalmente de livre-arbítrio dos partidos a fusão ou coligação deles, mas não é necessário que eles precisem de uma lei para que isso ocorra. Então, nós chegamos à conclusão que a alternativa correta é a A. Bom, boa noite. O meu nome é Marjana e eu vou explicar um pouquinho sobre a jurisprudência do nosso trabalho. Essa jurisprudência é um agravo regimental em propaganda partidária, né? É uma jurisprudência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, de Brasília, onde o ministro é o Henrique Neves da Silva e o agravante é o PMB, o Partido da Mulher Brasileira. Tá? Essa jurisprudência, basicamente, ela vai tratar da propaganda partidária, como eu já havia dito. Ela vai tratar, um pedido de reconsideração com relação à propaganda partidária, com relação ao fundo partidário e com relação ao número atual de representantes no Congresso Nacional, a vinculação do bloco e nessa jurisprudência tem a explicação do porquê foi negado esse pedido, sabe? Por unanimidade foi negado esse pedido de reconsideração. O que acontece? O Diretório Nacional do PMB, ele sustenta que o tempo garantido da antena, dessa propaganda, desse fundo partidário, dessa representação, ela tem que ser proporcional à quantidade de parlamentares quando da criação do partido. E não agora eu digo no caso de entre 2016 e 2017, que foi o tempo da jurisprudência. Mas não na atual representatividade no Congresso, que é de um só. Antigamente, eles tinham 14 representantes. Atualmente, é um parlamentar apenas. Nisso, com essa mudança e eles requerendo que seja mantido e que seja garantido o tempo de antena, o Ministério Público Eleitoral, ele entra ajuizando uma petição em face do Partido da Mulher Brasileira, que ele requer a modificação no acesso aos recursos do fundo partidário e no tempo da propaganda, diante do considerável número de parlamentares que saíram do partido, né, que não estão mais filiados à legenda. O parquê, ainda teve o parquê que ajuizou uma ação cautelar, e ele requereu um pedido de tutela de urgência para que fosse obstado o acesso ao PMB ao fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na televisão, com base também na representatividade política, na diminuição dessa representatividade política, tá? Que houve uma migração dos parlamentares e eles não pertencem, eles não são mais filiados e que deve sim a ser considerada a atual representação política, o atual momento do partido, e não regredindo ao início da criação, que o atual momento sim é que deve ser considerado, mas não antigamente regredindo lá para o início da criação. Aí, nessa ação cautelar, a ministra Maria Tereza, relatora da petição e da ação cautelar, proferiu em 29 de junho de 2016 uma decisão liminar na cautelar para obstar o Partido da Mulher Brasileira ao acesso proporcional aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e televisão com base na representatividade política decorrente da migração desses parlamentares, que já não preenchem, não estão no quadro do PMB, né?
Então, basicamente, é disso que essa jurisprudência vai se tratar. Da atual representatividade do Partido da Mulher Brasileira. Eles estão requerendo que haja a análise com base na criação antiga, com base nos parlamentares antigos, lá do início do partido, que tinham 14, e não no atual momento em que o partido se encontra, que é de apenas um representante. Aí também tem ainda uma petição que está pendente de julgamento sobre que o relator é o ministro Napoleão Maia. E então, desse modo, foi observado o que foi decidido na referida ação cautelar. Tem com base essa ação cautelar a decisão dessa emenda anexada no nosso trabalho, onde manteve-se a decisão monocrática deferida nos autos que garantiu o acesso ao PMB ao tempo de propaganda partidária proporcional à sua representatividade atual na Câmara dos Deputados, que é de apenas um parlamentar. Foi alegado ainda no pedido de reconsideração que a decisão na ação cautelar não abrangeria a propaganda partidária, mas tão somente a propaganda eleitoral, propriamente dita. Entretanto, não existe razão a requerente. Né? Então, com esse efeito, o fato de que o Partido da Mulher Brasileira já havia requerido a realização da propaganda partidária para o ano de 2017 foi um dos fundamentos que justificam a concessão da liminar pela ministra Maria Tereza, que julgou a ação cautelar. Né? Aí, no interior da ementa, tem toda a explicação do porquê ela julga essa ação cautelar com base na fundamentação dos pedidos do Partido da Mulher. Eu vou ler um trechinho dessa decisão e vou finalizar a explicação, porque eu acho que já está bem claro que o pedido, a reconsideração e o porquê do pedido ter sido negado, né? Então, a ministra Maria Tereza, ela diz que não assiste a razão ao requerente quando sustenta a irreversibilidade da indevida utilização do direito de antena, principalmente diante da proximidade das eleições municipais de 2016, e também quando alega no tocante ao recurso do fundo partidário, que acesso ao percentual superior ao que se considera correto implicará sério desbalanceamento nas cotas, a que tem direito dos partidos, além de configurar indevida destinação dos recursos públicos, né? Então, para finalizar, o ministro Henrique Neves, considerando os parlamentares que migraram para suas fileiras e que lá não mais permanecem, o que também justifica a premência na solução jurisdicional da controvérsia. Aí diz que, não estando presentes os requisitos legais para a autorização da veiculação partidária nos termos requeridos, foi votado no sentido de indeferir o pedido de reconsideração formulado pelo Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira.